Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos deu oportunidade, nos deu vida para nos encontrarmos mais uma vez. Quero agradecer pelo seu cuidado, pelo seu tempo que você tem dispensado em assistir os nossos vídeos, compartilhá-los e também indicar a outros para que possam também se inscrever e assim receber as notificações. Me ajude a fazer essa obra que não é só minha. A Bíblia manda, é uma ordem do Senhor para que todos preguemos a sua palavra. Quero ler com você na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Falamos de um dos mais entusiasmados homens de Deus na terra. Aliás, a maioria dos historiadores cristãos dizem que Paulo foi o segundo maior evangelista depois de Jesus. E ele, com muita razão, no final do seu combate, no final da sua vida, no final do seu ministério, ele diz a Timóteo que havia combatido o bom combate. Um combate, irmãos, que começou lá no caminho de Damasco. Um combate que se confirmou lá em Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. E um combate que foi provado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 28. Queridos, a Bíblia diz que Paulo não combateu contra pessoas, o que ele chama de contra carne e sangue, mas ele combateu contra as hostes espirituais das trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto é, contra o inferno mesmo. Paulo combateu contra o inferno. Ninguém foi mais combativo e por isso até ninguém sofreu mais pelo Evangelho do que o nosso amado irmão apóstolo Paulo. E que todo crente deve se encorajar cada vez mais para ir para o céu, para encontrar esse homem valoroso, esse homem trabalhador que nunca temeu a morte. Ele disse que as coisas estavam cada dia mais difíceis. Ele disse, eu nem sei para onde vou, a não ser o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade. Era alguém que andava verdadeiramente pelo Espírito. Mas ele dizia, mas a palavra de Deus não está presa. Haja o que houver, eu tenho que pregar a palavra. Lá escrevendo aos Coríntios, ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo é aquele que, recebendo carta dos sacerdotes, isto é, dos religiosos de Jerusalém, ele ia a Damasco para prender ali e até matar os judeus que haviam fugido para lá, com medo dele próprio. Ele aí vai para Damasco. E a Bíblia diz que Jesus apareceu a ele lá no caminho de Damasco. E ele então cai por terra. Quando ele vê o clarão, quando Jesus aparece a ele, ele vê o clarão e logo ele diz, que quer que eu te faça? Que quer que eu te faça? E o Senhor diz, vai, entra lá em Damasco, mas já não com a arrogância que você veio, já não com a carta do sacerdote, mas sob a minha ordem. E procura lá um homem chamado Ananias e ele vai lhe dizer o que convém fazer. Então ali, meus amados irmãos, nós vemos que o combate de Paulo estava começando. Porque ele estava largando a velha prática, a perseguição, a morte. E estava começando uma nova fase da sua vida. Ele estava agora seguindo ordens não de homens, mas estava seguindo ordens de Deus. E o Senhor diz ainda, eu vou fazer com que ele saiba
o quanto é bom sofrer pelo amor do Evangelho. Ele começava corajosa e decididamente aquela grande obra, aquele grande combate que ele diria lá cerca de 35 a 37 anos depois, que havia combatido o bom combate. Glória a Deus. Esse combate foi provado também lá em 2 Coríntios. Eu gostaria de ler com vocês aqui, 2 Coríntios capítulo 24 a 28. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágios, uma noite e um dia eu passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigos dos gentios. Glória a Deus. Em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Vejam o combate. Paulo tinha muita razão para dizer lá no final, eu combati o bom combate. Veja a lista de coisas que ele sofreu, a lista de sofrimentos que ele apresenta aqui durante o seu ministério. E olha que eu acredito que aqui não esteja metade do que ele sofreu. Glória a Deus. Por isso é que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O apóstolo Paulo, ele tinha razão de sobra para dizer que combateu o bom combate. Essa expressão de Paulo hoje virou um certo jargão. Jargão para empresários, muitas vezes fracassados, jargão para pessoas que militam na política, que não combateram bom combate nenhum, muitas vezes foram pessoas que trabalharam contra o público, contra a vontade da população, contra a vontade da maioria, mas lá no final ele diz, combati o bom combate. Não justifica. O apóstolo Paulo tem prova, ele mostra as provas do que ele combateu o bom combate. E aí ele diz, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo estava ali trabalhando contra os poderes das trevas, contra o inferno, contra reinos, contra pessoas usadas pelos sistemas mundanos. Mas ele resistiu tudo no nome do Senhor, guardando firme o combate da fé, como ele mesmo disse. Esse é o combate da fé que pregamos. É o combate de quem não arreda o pé da doutrina da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele não estava falando ali de um acúmulo de dias ou de anos. Não, ele estava ali falando de uma lista de virtudes, uma lista de trabalhos, uma lista de obras que recebeu de Deus e que agora estava entregando. Lá no início, no caminho de Damasco, Deus disse que ele sofreria pelo amor do Evangelho. E aqui ele provou que sofreu pelo amor do Evangelho. Mas ele ainda disse, a palavra de Deus não está presa. E quando ele escreve aqui, dizendo que combateu o bom combate, ele estava falando com Timóteo, chamando a Timóteo para vir e ter com ele lá na prisão de Roma. E ele dizia, eu estou pronto para morrer. Eu estou para ser chamado ao sacrifício. Mas venha ter comigo, venha se possível durante o inverno. Mas quando vier, olha, quem estava já se preparando para morrer, ele ainda diz, mas quando vier, traga os livros, traga principalmente os pergaminhos. Eles me servirão. Eles serão o meu conforto, o meu consolo aqui na prisão. E ele faz uma reclamação ali a Timóteo. Olha, Timóteo, na minha primeira prisão, ninguém me assistiu. Um foi para um lado, outro foi para outro. Só Lucas esteve comigo. Mas Deus me deu vitória. Deus fechou a boca dos leões. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Esse é o bom combate de Paulo e deve ser o meu bom combate, deve ser o seu bom combate. Trabalhemos para terminar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso combate, o nosso ministério, assim como começamos. O apóstolo Paulo não deixou uma má fama, não. O apóstolo Paulo, além de combater o bom combate e acabar a carreira, ele deixou um nome que nos deixou hoje várias cartas escritas, a pessoas, cartas escritas a comunidades. Ele guardou o nome do Senhor, ele guardou o testemunho do Senhor. Ele não foi leviano enquanto era líder, enquanto estava à frente do trabalho, como a Bíblia diz que ele foi o apóstolo dos gentios. Paulo trabalhou incansavelmente para que o evangelho do Senhor fosse pregado. Paulo foi aquele que instalou. Paulo o apóstolo Paulo é o maior plantador de igrejas que a história conhece. Paulo plantou a igreja lá de Antioquia, da Síria, mas Paulo plantou a igreja também aqui na Europa. Saiu de lá para pregar, para plantar uma igreja em Filipos, lá na Grécia, na Europa. Glória a Deus. Paulo pode. Eu encho o meu coração de alegria, de gozo, quando eu falo do apóstolo Paulo, na sua sinceridade, no seu afã de servir a Deus da melhor forma, não importando as condições, não importando se era a punho de perseguição, não, nada disso. Ele estava pronto para morrer pelo Evangelho, como ele disse lá aos irmãos, quando ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos se uniram e pediram para ele não ir a Jerusalém, ele disse: vocês estão magoando o meu coração. Eu não estou pronto só para sofrer, mas eu estou pronto também para morrer pelo amor do Evangelho. O bom combate de Paulo deve ser o meu bom combate, o seu bom combate. Combata com a palavra de Deus, combata com a sua vida em retidão. Combata enquanto os dias são maus, mas o Senhor nos guarda de todos eles, para que possamos subir um dia e estar com Ele nos céus com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.